Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula de filosofia, eu trouxe a seguinte proposta para essa semana, que a gente vai começar com 2 questionamentos. Primeiro, vamos pensar juntos, para ver se a gente consegue chegar a uma resposta. Como você definiria a civilização? Ou melhor, a natureza humana e o instinto humano? Eu trouxe hoje para a gente dialogar, conversar e aprofundar um pouco esse questionamento o filósofo Friedrich Nietzsche. Ele vai dizer o seguinte, que nessa ideia do instinto de natureza que cada um de nós possuímos, ele vai dizer que nós temos 2 instintos, que são eles, o apolíneo, né, e o dionisíaco, que fazem referência à mitologia grega do deus Apolo e do deus Dionísio. E aí vamos tentar entender o que significa e quem eram essas personalidades da mitologia grega. Primeiro, Apolo, né, como retrata a própria história da mitologia grega, é o deus da verdade, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Ou seja, nós temos esse instinto no nosso comportamento do dia a dia. A gente tem uma tendência a valorizar a ideia da verdade e quando não tenho, buscar a verdade. Quando algo não está claro, eu estou sempre querendo respostas e informações e valorizamos muito a verdade. E também a harmonia, estar em reconciliação com as pessoas e buscar sempre o equilíbrio por meio da razão. Então aqui Nietzsche fala que nós temos do deus Apolo justamente essa tendência à valorização da razão como aquela que vai me trazer conhecimento, harmonia, equilíbrio e sempre a verdade sobre as coisas. Só que Nietzsche fala que nós temos dois instintos. Eu já falei do Apolo, mas também temos o instinto dionisíaco ou Dionísio, que é um outro deus da mitologia grega, e esse já é considerado como o deus grego do vinho, dos instintos estéticos primitivos, alegres, transbordantes, orgásticos e aventureiros, ligados à dança e à embriaguez. Então, esse instinto que Nietzsche também fala que nós possuímos é justamente a ideia dos impulsos, a ideia das paixões, do desequilíbrio, de agir muitas das vezes por impulso, pela ira, pela concupiscência. Então, ele vai falar que nós somos esses 2 polos vivendo no mesmo corpo. Eu tenho 2 instintos, um que dá vazão mais à racionalidade, à harmonia, à inteligência e à verdade, o outro mais às emoções, os meus instintos e as minhas vontades. Um é responsável pela inteligência, o outro é responsável pela criatividade e a criação humana. E aí, alunos, a gente volta a pensar sobre essas questões. Como que vocês pensam o nosso instinto e a nossa natureza? Ela é um pouco o que o Nietzsche está falando aqui? Nós temos então 2 instintos, um de ser mais organizado, mais racionais, buscar a verdade por meio de um equilíbrio emocional e pela alma mais racional, ou nós somos também essas emoções, a embriaguez, o indivíduo que também erra, que age por emoção, por impulso e que muitas das vezes ele faz descobertas a partir das suas emoções e não só pela razão. Então, um pouco das discussões que a gente vai travar nessa semana é tentar entender as civilizações a partir da natureza e instinto humano. E aí pensar um pouco como que vocês veem essa ideia de instinto. E aqui vem uma fala que também nos ajuda a compreender esse tema. Este filósofo, no caso Nietzsche, vai afirmar e fazer uma crítica à sociedade, porque ele vai afirmar que o processo civilizatório da humanidade trouxe a decadência ao apenas abordar o homem, né, do ponto de vista apolíneo, ou seja, dizer que ele tem e deve, né, valorizar mais o seu instinto apolíneo, da organização, da razão, do equilíbrio, e negar sempre a dimensão dionisíaca que também faz parte dele, que são as emoções, que são os instintos mais, vamos dizer assim, voltado para as emoções humanas. E aí Nietzsche vai dizer que isso é uma decadência. Eu não posso pegar o homem naquilo que é a essência dele e fazer com que ele anule e valorizar somente o primado da racionalidade. Então, alunos, vai ser um pouco esses questionamentos que a gente vai ter na aula dessa semana. Quais são
as características da nossa natureza e o que vocês compreenderam e podem entender a partir dessa filosofia nietzschiana de que nós possuímos não um, mas dois instintos de natureza. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.